Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados para a glória do nome do Senhor. Que bom estar com vocês na revista de Escola Dominical Adultos, onde nós vamos trabalhar, onde nós estamos, trabalhando. Desculpa o gerúndio, mas não tem jeito de falar de outro jeito. A justiça divina, que são as temáticas propostas no livro de Ezequiel, livro profundo, difícil de compreensão. Tem que ter muita espiritualidade para abarcar a mensagem desse profeta cheio do Espírito Santo, né? Estamos na lição 3, que aconteceria no dia 16 de outubro. Eu sei que estou atrasado com vocês, eu peço perdão. Algumas pessoas falam assim, então salta, professor, essas aulas que você já não pôs e posta logo a lição que vem. Mas eu não posso fazer isso. Tem pessoas que acompanham nosso canal pelo simples fato de acompanhar as temáticas. São pessoas que nem pertencem ao nosso ministério, nem pertencem às ADs, né? São pessoas até fora da igreja. Eu tenho pessoas aqui que não é de igreja nenhuma, mas eles gostam de estudar as nossas abordagens. É por isso que eu leio toda a lição, eu explico a lição, porque não adianta nada ficar explicando sem ler o que o autor está colocando, né? Isso é muito interessante. Então, eu vou arrumar tudo direitinho, peço perdão para vocês em nome de Jesus, e em nome de Jesus nós vamos colocar essas aulas, porque são assuntos belíssimos, e vai ficar aí, para vocês consultar à vontade, tá bom? Eu prometo fazer o quanto antes para nós adequar, para vocês terem as aulas com antecedências, porque eu sei que tem muito professor que assiste a nossas aulas como subsídio mesmo para a sua aula lá na sua igreja, na sua congregação, viu? Deus abençoe. Muito obrigado uns irmãos de Lisboa que me mandaram abraços essa semana, uns irmãos de Caracas, na Venezuela, que me mandaram abraços esses dias aí atrás. Muito obrigado, viu? Deus abençoe todos vocês. Estamos na lição 3, as abominações no templo. Ezequiel não é brincadeira não, gente. Para você ver, poucos pastores pregam em Ezequiel, né? Texto áureo, e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, verso 6. A verdade prática dessa lição, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Gente, não é brinquedo não, não é brinquedo não. A leitura bíblica em classe vai trabalhar Ezequiel capítulo 8, versos 5, 6, 9 ao 12, 14 e 16. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que é a minha tradução de preferência, mas você tem toda a liberdade para acompanhar a tradução que você mais te agrada, né? Que mais te agrada. Seja até na revista, porque o texto está na revista. Só para nós dar uma compreensão assim, mais atualizada. Pode ser, meus queridos? Vamos lá então, Ezequiel capítulo 8, e nós vamos seguindo aqui a proposta deste texto maravilhoso. Ezequiel capítulo 8 diz assim, verso 5, e me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto do portão do altar, na entrada, estava esta imagem dos ciúmes. Então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que esta. Verso 9, ele me disse, entra e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Olhei, entrei, e eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens, os anciões da casa de Israel,
com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciões da casa de Israel estão fazendo nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Verso 14: Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali assentadas mulheres, chorando pelo Deus Tamuz. Verso 16: Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada da casa do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste, adorando o sol, virados para o leste. Meus irmãos, não é brinquedo não, viu? Não é brinquedo não, não é brinquedo não. Esta é a palavra do Senhor. A Bíblia mais tradicional vai falar que eles estavam com o rosto virado para o oriente, né? Aqui na Bíblia mais moderna fala leste. A introdução dessa lição, o autor vai abordar a seguinte perspectiva: a literatura apocalíptica se caracterizar pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, no capítulo 1, e o 40 ao 48, além de 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova seção dessa modalidade, pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes. A palavra-chave dessa lição: idolatria. Vamos para o primeiro tópico dessa lição. Vamos trabalhar o que é essa visão aqui do capítulo 8. Aliás, para as pessoas que gostam de exegese bíblica, o capítulo 8 marca uma segunda parte do livro, né, que vai do 8 até o 11. Desculpa, do 8 até o 10. É uma segunda parte, que é chamada de a segunda visão de Ezequiel. Sobre essa visão, é a segunda visão dele. As visões do capítulo 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel 1:2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Ezequiel 8, verso 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel 8, verso 18. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com acontecimentos contemporâneos a Ezequiel. É uma visão apocalíptica, né? Quando você vai estudar Apocalipse, preterista. Se você quiser, você tem liberdade para consultar a internet as visões, a visão apocalíptica, preterista, versus, aí você vai ver o tanto de outras que tem. Aqui não dá tempo para a gente fazer isso tudo, porque vai fugir um pouco do contexto, mas, em suma, visão preterista é porque ela está relacionada com os acontecimentos contemporâneos, ou seja, está acontecendo naquele momento em que ele está vendo isso. Não é nada do passado e não é nada do futuro. É algo daquele momento que ele está vivendo. É muito interessante, porque quando você trabalha o Apocalipse, João está vendo coisas futuras. Aqui nesse contexto dessa segunda visão, ele está vendo coisas que estão acontecendo naquele momento no contexto dele. Nós chamamos isso de visão preterista.
Mas isso não exclui o futurismo. Evidentemente que é claro que a palavra de Deus ela passa pelo pressuposto da experiência do profeta que vê acontecimentos da sua realidade, mas tem exortação para nós que estamos na modernidade, né? Aliás, na pós-modernidade. Pois anuncia eventos que estavam para acontecer, como exemplo de Ezequiel 8 e o verso 18. Vamos ler o verso 18? Por isso também eu os trarei com furor, os meus olhos não terão piedade, eu os não pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim ouvirei. É muito interessante isso. Ou seja, tem uma situação acontecendo de idolatria em Jerusalém e o Senhor vai trazer castigo sobre eles. Algumas pessoas falam, não, mas Deus não castiga ninguém. Lembre-se que o castigo de Deus não é o castigo na situação humana. Lembra do que ele vai dizer lá no profeta Isaías? A vossa justiça para mim são como trapos de imundície. Justiça na mentalidade de Deus e justiça na mentalidade humana são coisas desniveladas. Sofre uma altura muito profunda que nós não conseguimos entender. Quando o profeta fala de trapo de imundície, irmãos, eles estão falando literalmente dos panos que as mulheres usavam no período menstrual, que se usava aqueles paninhos e jogava fora. É literalmente isso que o profeta está falando. Ou seja, a justiça humana para Deus é como aquilo lá, que usa-se uma vez e tem que dispensar, não pode usar nunca mais. É coisa nojenta, impura. É sempre dada a contextos. E a justiça de Deus é pura. Aí a gente vai falar assim, não, porque o castigo de Deus está enculturado dentro da premissa da sua justiça. E a justiça de Deus é algo que deve ser tratado sobre o viés da pureza. Coisa que o ser humano não consegue entender, nem mesmo perscrutar a razão dessas colocações, dessas nomenclaturas, e às vezes até equivocadamente interpretado como maldade. Mas não é maldade, é tratamento de Deus para um processo progressivo, pedagógico da conversão desse povo de dura cerviz. É assim que Deus trabalha. Vamos para agora a continuação aqui. As visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Capítulo 8, verso 1 ao 3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação preterista e ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras, como você pode conferir Daniel 7, verso 1, verso 15 ao 28, capítulo 8, verso 1, verso 15 ao 27, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são fatos de passado, presente e futuro, escreve as coisas que tem visto e as coisas que vão, que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 1, verso 19. É muito interessante a prerrogativa do profeta, onde Deus trabalha com ele todo um contexto e a partir desse contexto ele trabalha presente, passado e futuro. Porque é esta visão de Deus do tempo, né? Ele não se enquadra em nenhum momento, ele está vendo tudo diante dos olhos dele. Quando a gente fala de um dos atributos comunicáveis de Deus, que ele é onipresente, e a gente gosta de atribuir a presença de Deus aqui na minha casa, na sua casa, lá na nossa igreja, na sua igreja, lá no seu trabalho, na casa do seu pai, do seu filho, do seu amigo, não necessariamente é disso que está falando. A palavra onipresença está falando da presença de Deus em todos os tempos, simultaneamente. Deus está exatamente agora, no passado, no presente e no futuro. Ele não se prende no tempo. O Cronos é menor do que Deus. Deus está acima do Cronos. Vamos continuar aqui. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém.
Mas há quem afirme ter sido em corpo, né? Ou seja, in corpore, né? A melhor situação, transportado in corpore, em latim, né? Que aparece aí a frase. Meu Deus, o professor colocou latim nas revistas. Tem irmãos que nem são alfabetizados e o professor fez isso. Vou até tomar água que a boca ficou seca agora. Ele foi transportado in corpore. E algumas pessoas vão dizer que é uma visão, ele está vendo, ele não está lá. E outras pessoas vão dizer que ele está lá, ou seja, em corpo, né? In corpore. Era uma visão em tempo real. Capítulo 11, verso 1. Ou seja, está acontecendo e ele está vendo o que está acontecendo. Mas não foi física, ou seja, o autor anula a questão in corpore. Ele só está vendo, ele não está lá, né? No sentido físico, real. Porque isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ou seja, é o olho espiritual dele que está lá, não o corpo físico. Capítulo 8, verso 13. De uma forma mais rasa para explicar, né? E depois ele retorna à Caldeia, capítulo 11, verso 24, a região da Babilônia onde ele está. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe diz quando mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pelo qual a sua destruição se torna inevitável. A sinopse desse tópico primeiro vai dizer: a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e até de outros profetas do Antigo Testamento. Vamos falar bem sério, irmãos, aqui de uma forma bem moderna. Ezequiel é um profeta fora da caixinha. Ele não está falando o que todo mundo fala, ele fala mesmo o que Deus está mostrando, sem melhorar a profecia, sem melhorar o aspecto. E com certeza seria um homem bem rejeitado nos dias atuais. Aliás, a gente percebe isso. Quantas pessoas pregam sobre o profeta Ezequiel nos nossos púlpitos? No máximo, vale de ossos secos, mas sempre ali para produzir uma mensagem boa, uma mensagem, mas não exortação. Nunca se trabalha Ezequiel. Eu, pelo menos, com os meus 41 anos de evangelho, não me lembro de uma pregação no livro de Ezequiel que trabalhasse Deus exortando o povo nas suas idolatrias, nas suas mediocridades, nas suas abominações, essa questão progressiva, pedagógica do castigo de Deus na conversão desse povo duro de coração. É complicado, irmãos. Já é um profeta rejeitado hoje na sua literatura, imagina pessoalmente. O segundo tópico da nossa lição, sob as abominações. Aí ele vai colocar sob as abominações, parte 1, e eu creio que a terceira parte é o mesmo assunto, parte 2. Tecnicamente, a parte 2 e a 3 é a mesma, né? É o mesmo núcleo de abordagem. A imagem de ciúme que aparece no versículo 5. O termo ciúme, do hebraico kinar, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como bosque, poste-ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Aserá, segundo Reis 21, 3, 7, mas que foi destruída pelo rei Josias, segundo Reis 23, 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo, usando a expressão a imagem de ciúme, se explica por que a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. E aí você vai ver várias vezes sendo repetido em Ezequiel 5:13, 16:38, 42, 36:6, 38:19. Todas essas mensagens, imagem de ciúme. Olha que coisa interessante, gente. Vamos voltar nesse pedacinho aqui, porque isso explica bastante coisa. Ó. Primeiro, o hebraico kiná significa zelo, ciúme ardente, ira.
né? Quinar, né? Tem que ter o no final, porque é o som desse H, é mais para R do que H, não é uma letra muda para nós. Essa imagem é semel, ou semel em hebraico, imagem ídolo, né? Semel, né? E muito interessante isso, gente. E é muito identificado como Aserá, que muitas vezes é colocado como bosque, é isso mesmo, bosque, poste ídolo. Olha que coisa interessante, gente, é muito enriquecedor essa revista. Deus abençoe a vida do nosso comentarista. Vamos lá para o segundo tema aqui, continuando ainda esse segundo tema, aliás, o culto aos animais e aos répteis, que aparece no verso 10, olha para você ver, né? Ele vai falar das imagens que se rastejam, né? Deixa eu tomar mais água aqui, meu filho, porque é uma pressão para trabalhar esse texto que você não tem noção. Eu tenho profundo respeito pela Escritura, mas quando mexemos com Ezequiel, você tem que ter respeito, temor e todas as reservas que você puder, porque é muito místico, é muito melindroso, é algo que trabalha muito sério a perspectiva da visão de Deus. Esse culto, lá no verso 10, pagão, mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Versos 7 e 8. Ezequiel viu pintado na parede, na parte interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis, como répteis, e além dos ídolos do povo. Verso 10. A zoolatria significa adoração aos animais. Essa é típica dos egípcios, que viam neles mais do que símbolos ou emblemas. Eles consideravam receptáculos das fórmulas do poder divino. E isso vem sendo retomado, irmãos, com esse negócio da ecologia. Não é moderno, mas você é contra a ecologia? Não. Eu sou a favor da ecologia. Eu sou contra a idolatria a idolatria ecológica. Ou seja, vamos voltar a viver em pau e pedra para que tenha-se mato. Eu não posso construir casa de jeito nenhum por causa que vai derrubar árvores. Não, eu sou a favor de um ser, de um lugar, né, um sistema adaptável que pode interagir, porque se os animais fazem parte, nós também fazemos parte, que nós somos animais racionais, né? Então ninguém faz mais parte do que ninguém, é isso que eu entendo. Agora, destruir o homem como imagem e semelhança de Deus e exaltar o resto dos animais como superior, inclusive, aos homens, é complicado, né? Aí as pessoas até viram assim, olha, tem uma onça dentro do condomínio tal, dentro do lugar tal, porque o homem está tomando o lugar dela. Não, o homem não está tomando o lugar de ninguém. Nós estamos aqui, a onça mora aqui, nós também moramos aqui. É assim que tem que ser entendido, né? E ninguém está tomando lugar de ninguém, porque eu sou tão dono deste lugar como a onça, como a serpente, como todos, como o macaco, né? Enfim, como todos os animais da nossa natureza, que evidentemente é esplêndido, belíssimo, diverso, e eu acredito que tem muita coisa ainda a ser descoberta, evidentemente, porque é muito vasto. Vamos continuar aqui, né? Os 70 anciãos, verso 11. O ancião em hebraico, zaquém, literalmente é idoso. Em grego, presbíteros, o homem mais velho ou o mais velho. Eu sempre expliquei isso para as pessoas. Presbítero na Bíblia não necessariamente é um título. O presbítero na igreja é um senhor de idade, é um ancião da igreja, né? Em hebraico, zaquém, né? Ou zarém, porque o que aí tem um som de R também, né? Zarém, que significa idoso. Em grego, presbíteros, né? Ele colocou até o I mesmo, que é um homem mais velho. Aqui em Minas está muito quente, gente, vocês têm noção. Ambas se referem tanto a pessoas mais velhas como a líderes comunitários. Ezequiel 7:26, Êxodo 19:7, Isaías 24:23, Jeremias 19:32. Mas você não falou que não era um título, mas sim pessoas mais velhas? Entenda, gente, que líder comunitário aqui nunca seria uma pessoa jovem.
sempre seria uma pessoa mais velha, porque na antiguidade entende que é o ancião que tem sabedoria. Quantas vezes eu já entrei em sala de aula e eu tive alunos que podiam ser meus avós. Sério mesmo, irmãs e irmãos que tinham dobro ou triplo da minha idade. Eu já dei aula para irmãos que tinham 93 anos, né? Então, dificilmente na antiguidade isso aconteceria. Como é que esse menino vai dar aula para mim? Né? Não tem condição, né? Uma criança dando aula para um senhor de idade. Mas na modernidade as coisas funcionam assim, o saber independe da idade. Na antiguidade não, o velho é o sábio, o idoso é o sábio, ele sabe mais do que o jovem. É assim que funciona a mentalidade da antiguidade. Então por isso que comumente esses idosos são os líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes, Isaías 3,14, e líderes das comunidades cristãs, Atos 14, 23, 20, 17. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens, os anciões da casa de Israel, e não há nada na Escritura que identifique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Zazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Ezequiel 11:1, Jeremias 35:3 e o 40, verso 8. Parece que Safã, nessa mensagem, ou nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Parece. Aqui é o pretérito imperfeito. Poderia ser, né? Mas não tem como provar isso, evidentemente. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, lá de 2 Coríntios, capítulo 22. Gente, 2 Coríntios não, gente. Viajei aqui. Lá de 2 Reis, capítulo 22, verso 8 ao 11. Perdão aí pela falha. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Zazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igrejas, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Né? Não é a questão de ter um bom pastor, ou uma boa pastora, um bom líder. A questão é se eu estou interessado ou não na proposta do evangelho. É aí que muda tudo. O meu líder pode ser o melhor do mundo e falhar, e eu escolher o mal. Né? Como o filho chegou para o pai e falou, dá a minha parte que me interessa que eu estou indo embora. Traduzindo, você morreu para mim. E a partir do momento que a gente não segue nossos líderes, nós estamos matando eles dentro de nós mesmos. Sinopse segunda, as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Irmãos, a afronta maior é essa, né? O problema do pecado não é o pecado pelo pecado, mas é o pecado dentro da casa do Senhor. É isso que está acontecendo. Nós entendemos o pecado como pecado no sentido de fragilidade, no sentido de mente decaída, no sentido de mundanismo, de carnalidade, mas quando acontece dentro da casa do Senhor, o pecado é entendido como afronta a Deus. É um deboche ao Senhor. E a Bíblia deixa claro que de Deus ninguém se zomba. Né? É muito sério isso. Então é muito sério. A afronta maior é o fato de elas serem praticadas dentro da casa do Senhor. Na casa do Senhor. Vamos meditar um pouco no auxílio teológico que o nosso autor dispõe aqui para nós? Dentro do próprio templo. Dentro do próprio templo, Ezequiel viu uma multidão de imagens representando toda forma de criatura. Ezequiel 8, do 7 ao 13. Essa presença era violação direta do mandamento que proibia a representação de qualquer criatura em forma tangível. Ezequiel 20, do 4 ao 6. Ezequiel também viu do lado norte do templo mulheres chorando por Tamuz. Ezequiel 8, 14, 15. Né? Ezequiel capítulo 8, versos 14 e 15. O deus sumério babilônico da fertilidade.
O fato de estar sendo feito junto às portas da casa do Senhor dá a entender que não só idolatria aberta e descarada, não só uma idolatria aberta e descarada, mas também a atribuição de Tamuz às bênçãos da fertilidade que só o Senhor dá. Irmãos, olha a exortação dessa palavra. Olha a exortação dessa palavra. Aqui me vem à mente aquele verso de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Nesse sentido, era violação do mandamento que proíbe o uso do nome do Senhor de maneira vazia, pois o que deveria ter sido designado a ele era designado a Tamuz. Aqui é um recorte de Roy Zuck, Teologia do Antigo Testamento. Eu tenho esse livro, um livro muito bom, Rio de Janeiro, publicado pela CP em 2009, na página 401. Um bom livro, viu? Vale a pena você adquirir esse livro aqui, é muito bom mesmo. É um comentário bíblico, né? A teologia do Antigo Testamento. Eu fico procurando a teologia do Novo, né? Porque tem a do Antigo, podia ter a do Novo. Eu não sei se tem a do Novo, eu vou pesquisar. Eu me lembro que um dia eu comprei dessas coisas que professor entra e fica fuçando livraria e acaba encontrando essas pérolas. O professor adora garimpar livraria. Terceiro tópico, sobre as abominações, agora parte 2. Vamos entender isso, né? Que seria tudo uma parte só, mas parece que o programa da CPAD insiste que tem que ter os 3 tópicos, né? Aliás, tem revista vindo até com 4, não sei se vocês já perceberam. O ritual de Tamuz que nós vamos trabalhar agora no verso 14. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorem. Jeremias 9,17, Oséias 9,4, Mateus 9,23, Marcos 5,38, Lucas 8,52. As carpideiras aparecem em todos esses textos que o autor nos colocou como referência. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é no 6º mês, capítulo 8, verso 1. Era uma adoração ao Senhor e ao mesmo tempo a Tamuz. Ele colocou aqui na revista Javé, mas eu não gosto dessas expressões Javé, Jeová, Iavé, Ioá. Eu não gosto, gente. Porque o nome de Deus é Senhor, ponto. Isso não se discute. Ficar tentando revolver essas coisas aqui, essa palavra Javé aqui, ao invés de Jeová, que tradicionalmente vem nas nossas Bíblias, pode trazer muita confusão aos irmãos, muita. Eu acho que a CPAD devia sentar com o seu conselho doutrinário e fazer uma opção por padronização do nome do Senhor no Antigo Testamento para o próprio que já está lá, o Adonai, que é traduzido para o português em Senhor. É por isso que no Novo Testamento aparece Jesus Cristo é o Senhor, numa referência direta ao Adonai. Lá na PUC Minas, se a gente lesse essas coisas aqui em sala de aula, Javé, Iavé, Jeová, Ioá, nosso Deus do céu, o professor xingava a gente, né? O nosso professor de Novo Testamento, o padre Luiz Henrique, que hoje até é reitor da PUC Minas, ele xingava a gente. Como é que é? O nome de Deus, como é que se falou aí? É Senhor. O nome de Deus no Antigo Testamento é Senhor. Porque é assim que os judeus viram e é assim que a igreja tem que ver. O Adonai. Os hebreus, mas enfim, fecha aspas, né? Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso, o nome Tamuz, né? Que é julho e junho, ou junho e junho, melhor dizendo, né? Junho e julho, nesse período aí, Tamuz. Vamos agora falar um pouquinho sobre essa questão dos adoradores do sol. Você está vendo que ele está trazendo muita informação
cultural. Pouco comentário precisa ser tecido com relação a isso. A maior riqueza dessa revista é literalmente ler a revista, porque está trazendo muita informação cultural, muita mesmo. O nosso autor aqui fez uma pesquisa riquíssima. É uma das lições que vale a pena você colocar o asterisco, né, e guardar ela, porque é top, viu? Os adoradores do sol que apresenta aí no verso 16, que algumas bíblias falam oriente, outra bíblia fala leste, que é a mesma coisa. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Havia no Egito o templo do sol, né, que é chamado de Beté Shemesh, em hebraico, né? Shemesh, né? Sempre aparece sol ligado a shesh, essa expressão assim, né? Tanto que a palavra Sansão, né, em hebraico é Shinshon. Você vai ver que sempre sol em hebraico tem essa expressão shish, né? Desculpa aí na cabeça de vocês esse som. É Shinshon, ou seja, solzinho, pequeno sol, né? Ao templo do templo do sol, Beté ou Bet Shemé, melhor dizendo, é Bet Shemé em hebraico, casa do sol. Bet de Betel, né? A raiz semântica de Bet-El. Jeremias 43, 13. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta. Ah, que interessante, olha. Bet-Shemel, que é casa do sol, o templo que havia no Egito, muito traduzido na Septuaginta por Heliópolis. Tem até lugares no Brasil que chama assim, né, Heliópolis. Um abraço para os irmãos de Heliópolis. Agora a gente sabe o que significa o nome da sua cidade, Casa do Sol. Vindo do grego Heliopeleos, Heliopoloes. Não, deixa eu falar certinho. Heliopoleos. Cidade do Sol, Casa do Sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá, lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. O seu nome em hebraico, ou o seu nome em hebraico, Heliópolis, né, em grego também, né? On em hebraico e Heliópolis em grego, que vai aparecer em Gênesis 41, versos 45 e 50, lá na Septuaginta. Gente, o cara fez uma pesquisa violenta. O professor, para dar aula de escola dominical aqui nessa revista, vai ter que ser nível hard. Não é brinquedo não isso aqui, viu, irmãos? A pesquisa dele está acadêmica, nível a top. Ele está voltando a EBD de fato aquilo que aconteceu lá no primeiro trimestre. Muito chique, dá gosto fazer um negócio desse, gente. É muito rico mesmo. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todos esses rituais, as falsas divindades, revelam apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido e não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. 2 Crônicas 36, 16. Tem muito essa mentalidade, né, de purificação através da destruição. Tem muito. E isso vai acontecer de novo lá em Apocalipse. Tudo vai ser purificado a partir do momento que o mal será destruído. Isso é muito interessante. Tanto que na época medieval, isso aqui é mal interpretado, onde as pessoas põem na fogueira as bruxas para livrá-las dos demônios. Então esse tipo de linguagem permanece ali até os tempos medievais. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos anciões na casa dos profetas. Os anciãos na casa do profeta. Vamos lá. Retomando a abertura da profecia de Ezequiel 8:1, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados. Olha, irmãos, para estudar esse aqui, eu diria que a pessoa tem que ler, no mínimo, o livro do profeta Ezequiel todo. No mínimo, e com uma boa Bíblia de estudo.
tá? Essa Bíblia de Estudo NAA seria uma boa recomendação para isso, porque é vasto, né? É vasto. É vasto. O cara que tentar dar aula disso aqui sem pelo menos ler o livro inteiro, ele vai ficar perdido. Vai ficar perdido mesmo, igual azeitona na boca de banguela. Desculpa a brincadeira, né? Vamos voltar pro nível aqui. Parece que esses anciões, né, esses anciãos, melhor dizendo, lá do capítulo 8, verso 1 de Ezequiel, exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas a condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, né? Eu estava até lembrando aqui como é que é o nome de Nabucodonosor na língua babilônica, né? É Nabucodonosor. Tem assim, uma coisa de louco o nome dele. É muito sofisticado aquele nomão, né? A gente fala assim, nossa, que nomão, Nabucodonosor, né? E na língua babilônica é mais difícil ainda. Mais de 20 anos depois de Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário, segundo Reis 25, do 27 ao 30, Jeremias 52, do 31 ao 34. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Ezequiel 14, verso 1 ao 3, 20, verso 1. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manter informado. Isso parece ser pouco provável. Ezequiel 14, verso 4 e 5. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém, Jeremias 29, 20 e 22. Irmãos, falso profeta sempre os tereis, né? Parece que aquela profecia de Jesus sobre pobres sempre os tereis, também se aplica a falsos profetas, que eu chamaria de pobres espirituais. Não os pobres de espírito. Pobre de espírito é outra coisa, mas pobres espirituais, mendigos, que se sujeitam a qualquer coisa por um pouco de atenção, né? Isso é muito triste, né? Pobres em dignidade e em tantas outras coisas. Mas enfim, como se livrar deles? Não sei essa receita, meu querido. Eu sei como se desviar dele, mas livrar completamente é complicado, porque eles nunca deixarão de existir, só na volta do Senhor mesmo. Mas revista-se da palavra de Deus, que você vai estar bem preparado para enfrentar tais coisas, tais mentiras, tais mentirosos, enganadores da fé. Sinopse do tópico 3º, Tamuz era de Osíris pelos egípcios. O sol era enculturado na Babilônia e no Egito. Aí você vê todas essas divindades ressignificadas nas religiões, né? Não é uma coisa que o Deus desse lugar está neste e tem um outro Deus ali, cada um tem o seu Deus. Na verdade, são os mesmos deuses ressignificados, reorientados. E isso, irmãos, eu não posso me esquivar de lembrar, lembra muito mesmo o sincretismo que nós vivemos no Brasil. Muito, onde inclusive é usados os santos católicos como imagens de divindades, abre e fecha aspas, nas religiões afro-brasileiras, né? E aí por aí vai. Sincretismo. Muito cuidado com isso, irmãos. E coisas estão entrando dentro da nossa igreja, dentro da igreja evangélica. Cuidado, igreja, cuidado. Vamos para o auxílio bíblico, ou auxílio, como eles gostam de dizer, né? Bibliológico. Religiosidade pagã. Prezado professor, estimada professora, é muito importante conhecer um pouco da perspectiva religiosa de Tamuz e a adoração ao sol. Na religião babilônica, Marduk, deus principal dos caldeus, teria se casado com Semiramis,
teria se casado com Semíramis, e deste casamento teria nascido Tamuz, também chamado de Adonis pelo grego, Osíris pelos egípcios. Nessa estrutura, ele é irmão da deusa Ishtar, a mesma Astarate ou Astarote de 1 Reis 11, 5:33. O sol era cultuado tanto na Babilônia como no Egito. Outro conhecimento importante é a respeito da geografia religiosa. Por exemplo, a localização geográfica de Babilônia é na Mesopotâmia. Outro conhecimento importante é a respeito da geografia. Aliás, geografia bíblica, irmãos, é um negócio fundamental, né? Por exemplo, a localização geográfica de Babilônia é na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Ali é a região da Babilônia, né? Antiga Babilônia, antiga Mesopotâmia, que agora nós chamamos de Iraque. Cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. A cidade veio a ser centro irradiador de idolatria para os povos. Os babilônicos, ou os babilônios, adoraram os diversos deuses que eram personificações da natureza, como Sin, o deus Sol de Ur, e Arã e Ishtar, era a deusa do amor e da guerra. Enlil, deus do vento e da terra. Bel é o nome de outra divindade do acádico Belo, Senhor, equivalente a Baal, deus dos cananeus. Com o tempo, Bel veio ser identificado como Marduk ou Merodach, o patrono da cidade. Patrono